pessoal, boa noite para vocês. Tudo bem com vocês aí no Brasil? Tudo bem com o pessoal aqui em Atlanta, o pessoal em Nova York, em outras cidades do Brasil? Eu sou Meire Web, aqui do Instagram Meire na Web e também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje, quarta-feira, finalzinho do mês, eu tô chegando aqui com uma excelente live para vocês, um excelente convidado, um assunto que eu acho que vai interessar todos vocês que estão agora nos acompanhando, nos assistindo. E nós vamos falar sobre a importância de serviço do despachante brasileiro aqui nos Estados Unidos. Nós sabemos que quando a gente muda de um país para o outro e às vezes você leva, né, o seu passaporte, o seu título de eleitor, a sua identidade, seja lá o documento que você tiver junto, né, posteriormente com o seu visto, e às vezes depois de alguns anos você precisa renovar esses documentos e às vezes requer uma certa burocracia, requer às vezes uma tremenda dor de cabeça também se você não estiver preparado. Então foi pensando nessas dificuldades que eu resolvi convidar um profissional da área, despachante, que vai nos orientar com relação a isso, vai responder algumas perguntas que eu preparei especialmente para ele. E ele está em Nova York e se colocou à disposição para atender aqui o meu pedido de vir fazer nessa quarta-feira à noite essa live aqui comigo, aqui no Meire na Web, e eu tenho certeza que vocês vão sair daqui informados, porque o assunto é muito interessante. Então não perca tempo, façam aí o convite para os amigos, passem essa live para quem vocês acham que tem interesse. Se você não mora aqui nos Estados Unidos, mas mora no Brasil e em outra parte do mundo, mas com certeza você conhece alguém que precisa saber dessa informação, então aproveita e envia essa live aí pro pessoal, porque quando a gente ajuda outras pessoas, é muito legal a gente dividir a informação. Então vamos lá. Hoje eu estou aqui convidando o Warley Vieira, lá de Nova York. Ele é o fundador da Despachante 55. O Instagram dele tá aqui. Depois da live eu passo todas as informações para vocês e vale a pena vocês conhecerem o serviço dele. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Então, Warley, eu já vou te convidar, tá? Para você vir aqui conversar com a gente e participar aqui do Meire na Web. Então, vamos lá. Convidando aqui o Despachante bater esse papo. Deixa eu ver se eu falei o nome dele correto. Warley Vieira. Vamos aguardar aqui a entrada dele. Oi, Olá, boa noite. boa noite. Tudo bom? Será que eu falei teu nome correto? Warley Vieira. É isso? Warley Vieira. Warley Vieira, esse mesmo. Gostei. Certinho, Meire. Então, Obrigado. seja bem-vindo aqui ao Meire na Web. Eu já fiz aqui uma pequena introdução. É um conteúdo que eu acho que interessa a maioria das pessoas, não só as pessoas que moram aqui nos Estados Unidos, mas eu acredito também as pessoas que estão lá no Brasil. E a gente está numa fase, né, hoje em dia, que as pessoas precisam se informar muito antes de decidirem morar no outro país, seja ele qual for, saber toda essa parte de burocracia, de papelada. E é interessante você saber como você se comporta numa situação, por exemplo, seu passaporte venceu, e aí eu vou procurar quem? Então, foi pensando nisso que eu te convidei hoje, e eu vi que você está à frente da maior empresa brasileira nos Estados Unidos, especialista em renovação de passaporte para brasileiros. Olha que coisa maravilhosa. Né? A gente está aqui nos Estados Unidos e tem assistência de vocês. Vocês começaram desde 2005, 2015 e têm auxiliado brasileiros residentes ou com algum vínculo nos Estados Unidos nos processos referentes à sua documentação, especialmente na renovação de passaporte e apostilamento de documentos americanos. O que eu achei legal é que a Despachante 55 é uma empresa brasileira feita por brasileiros. Então, aí a gente fica em casa, né, Warley? A gente já fica em casa, né, de saber
Então, que ótimo. Com certeza, Meire. Então, vamos lá. Vamos começar, então. Vou fazer aqui uma pequena... Faz aí uma pequena introdução, por favor, assim, do teu trabalho. E a gente vai continuar esse papo aqui maravilhoso. Vamos lá. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Meire. Agradeço aí o convite. É um prazer bater um papo com você aqui sobre esses assuntos de documentação brasileira, né, para a nossa comunidade que vive aqui nos Estados Unidos e que vem crescendo a cada ano, né? Então, eu agradeço o convite, a oportunidade de dividir aqui informações importantes que com certeza vai ajudar, né, quem estiver participando e quem estiver também assistindo depois aí a gravação. E caso alguém tiver algumas dúvidas também, pode ir mandando aqui, que a gente vai batendo esse papo aí, esclarecendo as dúvidas, né? Então, desde 2015, como você disse aí, né, a gente vem fazendo um trabalho aqui. Eu trabalhei no consulado brasileiro em Nova York, né, por 4 anos, e eu entendi ali, né, no dia a dia, a grande dificuldade da comunidade brasileira na hora que tem que resolver os assuntos junto aos consulados brasileiros aqui nos Estados Unidos, né? Então, eu fazia uma média aí de 200 a 300 atendimentos diariamente. Era, né, uma época antes do Covid, né, no mundo antes do Covid. Então, o consulado em Nova York ele não exigia agendamento. Então, eu tinha esse número de atendimentos diários. Então, tinha pessoas que viajavam aí 5, 6 horas para chegar no consulado. Chegava no consulado, às vezes, 6 horas da manhã. O consulado só abria às 9, ficava ali 3 horas esperando, né, com fome. E toda aquela dificuldade para chegar no consulado. E eu trabalhava justamente na janela 1, que era um momento onde a pessoa chegava ali depois de toda essa maratona. Eu falava para ela que ela esqueceu o famoso pingo no i, né? Entre aspas aí, que ela esqueceu um detalhe daquela documentação, seja para renovar um passaporte, para fazer um registro de um casamento, registro de nascimento. Então a frustração da pessoa era muito grande e vinha tudo em cima de mim, né? Então eu apanhava igual uma lavé empoeirada, como dizia, né, o povo. Então eu procurei entender, né, por que que isso acontecia, tentando entender, né, justamente essa maratona, né, por que que as pessoas, né, que chegam no consulado, é uma média aí, eu fiz todos os registros, entre 35% a 40% das pessoas que iam no consulado diariamente estava faltando algum documento. Então, eu decidi, né, abrir um canal no YouTube também, que é o canal Janela 1, que é o nome Janela 1 justamente porque eu trabalhava na Janela 1 lá no consulado, né? Então, eu decidi, né, fizemos um projeto onde durante um ano eu respondi todas as dúvidas, todo dia respondendo uma dúvida. O canal já tem mais de 400 vídeos. Maravilha. A gente faz muitas lives também. Então, entendendo, né, todo esse cenário para que a pessoa, uma das grandes dificuldades é justamente ter a informação correta em mãos. Então, o canal Janela 1 ele veio com esse objetivo, né, de entregar para a comunidade brasileira, né, as informações que ela precisa para resolver aqueles detalhes, porque mesmo que seja uma renovação de um passaporte para você ou para mim, os detalhes e os cenários que cada um traz é diferente, né? Às vezes, né, para homens entre 18 e 45 anos tem que ter o militar. Isso, cada situação é diferente, né? Assim, não é uma coisa só. Então, cada pessoa tem um caso diferente, eu estou entendendo. Então, se torna mais amistoso, né? Sim, e aí navegar, correto. Então, navegar nesse cenário, entender aquele ponto de cada um e trazer a informação correta, né, vem ajudando a comunidade brasileira que precisa resolver esses problemas. Então, hoje, a gente atende os 10 consulados brasileiros e na parte do apostilamento também a gente apostila os documentos dos 50 estados americanos. Né? Então, por isso que a gente vem aí fazendo esse trabalho e ajudando a comunidade, né, para vocês entenderem um pouquinho aí do trabalho que a gente vem fazendo e da onde que vem, né, essa minha experiência aí com todo esse universo de documentação brasileira. Acho maravilhoso você comentar, você partir do princípio, né, de que as pessoas vinham, né, no caso, no consulado de Nova York, né, vinham de outras regiões, porque quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu moro em Atlanta. Quando eu cheguei aqui, não existia consulado aqui em Atlanta, a gente tinha que ir para Miami, que é mais para o sul.
Mas no caso de sim, Nova York, com certeza fazia aquela abrangência de cidades próximas. Então, com certeza, vocês pegavam aquele brasileiro que morava numa outra cidade e que se deslocava para chegar. Então, essa janela um você teve coisas muito positivas, porque a partir do momento que você observou, né, a dificuldade, você encontrou informação para criar o seu novo serviço e que, de certa forma, está favorecendo as pessoas, né? Está ajudando muito. Então, e depois da criação desse serviço, vocês começaram a fazer mais ligado a Nova York ou também atendendo a todos os Estados Unidos? Você falou 10 consulados no geral, né? correto, correto. Hoje nós temos 10 consulados Certo, brasileiros nos Estados Unidos e foi aberto recentemente o tá, vice-consulado em Orlando, né? Porque a comunidade brasileira da Flórida, ela é muito grande e aqui em Nova York também o consulado atende a região dos estados de New Jersey e Pensilvânia, né? Então se a pessoa está lá no norte de Nova York, se ela está na Pensilvânia, se ela está em New Jersey, os três certo. estados é atendido. Então, por isso que tem esse deslocamento, pessoas que viajam de longe para vir ao consulado, né? Então, justamente atendendo, né, essa grande área aqui, né? A gente tem uma Uhum. concentração da comunidade brasileira muito grande nessa costa, né? Desde lá da Flórida até o consulado de Boston, que atende aí, né, os estados de Maine, Daquela de de New Hampshire, Massachusetts de também, que é grande, Massachusetts né? Que também, a que tem uma comunidade comunidade muito grande. é bem grande mesmo, né? Correto. Então, a tua trajetória, então, foi iniciar através do consulado, você abrir a despachante 55. O nome eu achei super criativo, tá? Assim, é fácil de encontrar. Vocês Obrigado. vão lá É, no Google, no YouTube, facilmente vocês encontram e tem todas as informações. Então, as maiores dificuldades assim da comunidade brasileira na hora de lidar com o consulado é mais com relação assim à falta de documentos que às vezes a pessoa não leva ou existe uma burocracia e você tem que seguir e às vezes a pessoa chega lá e não está preparado. O que que você acha com relação a isso? as dificuldades elas começam ali Tá, principalmente em relação à informação, né? O site dos consulados, eles têm a informação, mas ele não tem aquela informação que é específica para aquela pessoa que tem uma geral. situação. Então, é aquela informação que geral, e quando a pessoa não tem a informação, ela tem uma dúvida, aí a gente vai navegar em alguns cenários, né? Os consulados, a Não, maioria deles não tem um não tem. telefone para você ligar, né? Acredito que também não conseguiria atender essa demanda gigantesca e Uhum. ninguém não tem um telefone para falar e esclarecer a dúvida. E essas dúvidas, nos consulados até recomendam que seja solicitada Tá. através do e-mail. E aí a gente entende, né, que o meu caso, por exemplo, que é de 40, Uhum. a galera de 40 para cima, tem a Sim, dificuldade, às vezes, da esse ponto tecnologia, né, aí que também também é uma é barreira, muito interessante, realmente, porque é difícil. Se você tem que fazer alguma. Isso. né? Você vai mandar um e-mail, às vezes a pessoa não tem nem o e-mail para enviar, ela não sabe nem onde buscar esse e-mail lá dentro do site. Então, a dificuldade da informação, eu acredito que é uma barreira. A questão também, né, da tecnologia aí acaba sendo uma outra barreira também Não para tem a pessoa que não acesso, tem essa, não né, sabe. tranquilidade, a capacidade de acesso, fazer uma por e-mail, né? Então, essas são as duas principais ali, onde as pessoas acabam esbarrando ali e falam, não, eu preciso resolver uma situação, mas eu não sei como resolver, e muitas vezes aí vem a terceira, é uma Certo. consequência dessa dificuldade, né? Vai fazer uma consulta com um amigo que foi lá no consulado, por exemplo, há 6 meses Tá. atrás resolver um passaporte. As informações são muito dinâmicas, elas mudam É diariamente, mesmo. quase, semanalmente. Então a pessoa pega a E foi informação 6 meses com o atrás que colega. não é a Eu mesma. costumo até brincar, Tá. né? Exato. Eu costumo até brincar, né? Não Uhum. confie no seu amigo, né? Trazendo para esse universo. Por quê? É Por mais que o nosso amigo verdade. ele vem com toda bondade de trazer que ele resolveu daquela forma, né? Certo. O passaporte ou a procuração, mas passou 6 meses, passou 3 meses, aquela informação ela já não está valendo mais. Né? Eu vou te dar um exemplo aqui.
vai fazer um documento, né? Uns casos. Uma época um consulado exigia o título de eleitor, outra época não exigia. Outra época é só presencialmente, agora é só através dos correios, né? Então, todos esses cenários, essas mudanças vão acontecendo e a pessoa, né, que resolveu a situação vai com a boa vontade para trazer informação e acaba trazendo informação errada e acaba sendo também uma consequência aí, né, dessas barreiras da própria burocracia também, que é uma outra grande situação que os brasileiros enfrentam, porque muitas vezes, né, tem que agora, né, o e-consular. Deve ser você sabe o que é o e-consular? Alguma coisa com relação a um link na internet, alguma coisa que você tem que entrar direto. Sim, exatamente. O que acontece, Meire? Antes do Covid, né, a gente sabe que os consulados funcionavam de uma forma. Depois do Covid, né, com todas essas situações de não poder receber as pessoas presencialmente, o governo brasileiro criou um sistema que é chamado e-consular. É uma plataforma que você tem que fazer o upload. Olha só quem tem dificuldade de tecnologia. O que é upload? Né? Então, você tem que pegar a foto dos seus documentos. Né? Vamos falar da renovação do passaporte. Passaporte, certidão de nascimento, título de eleitor, militar. Você tem que fazer o upload desses documentos no sistema para o consulado conferir a documentação se está correta, né? Antes de fazer isso, você tem que fazer o cadastro com seu e-mail, você ter seu e-mail e a senha, para você enviar essa documentação de forma digital para o consulado aprovar se tiver tudo certinho e se tiver errado, ele vai te mandar ali a observação que está errado para você providenciar. E aí o seu processo ele só é válido depois que o consulado emite o código de barras com a aprovação do seu processo. Antes do consulado emitir esse código de barra, ele passa por toda essa vamos dizer assim, um checklist de tudo, do documento, do upload. Exatamente, Nossa de tudo. Senhora. Para todos os serviços. Passaporte, procuração, registro de nascimento, casamento, atestado de vida, né, documento militar, autorização então, de viagem, olha, ficou mais difícil. Então, o que acontece? Ficou mais difícil, né? Ficou mais complicado, né? Eu acredito que tem as coisas que, como eu disse, da tecnologia fica mais complicado para quem tem essa dificuldade, né? E o consulado, qual que é a ideia do consulado e do governo, né? Então, eu olho os seus documentos aqui, eu vejo se está tudo certo, você não perde tempo quando você for lá para resolver a situação, porque seu documento está aprovado. Mas todo esse processo, até isso acontecer, né, envolve todo esse momento que a gente está vivendo, né, pós-Covid, e também todas as mudanças que o governo brasileiro vem investindo em tecnologia. Né? A própria plataforma gov.br hoje vai ser a plataforma onde a nossa vida inteira estará lá. Né? Nós vamos falar aí do CPF, que vai ser o documento único, que todo mundo vai precisar do CPF, a gente vai poder falar um pouquinho mais desse assunto. Então, assim, né, para fechar um pouquinho sobre as dificuldades, é isso, né? A tecnologia hoje ela está trazendo aí uma barreira, principalmente para as pessoas que têm essa dificuldade aí com a tecnologia, né? Então, tem que fazer todo esse processo para ter a aprovação, para depois enviar tudo pelos correios, né? Então, alguns serviços é feito pessoalmente, né? Então, por exemplo, procuração não é um serviço feito pelos correios. Então, o consulado precisa aprovar o seu processo e aí ele aprovou, ele envia as datas disponíveis para o agendamento para você escolher a data, marcar e aí você finalizar o processo ali para o seu agendamento, né? Então, tá bem diferente aí as coisas. Antigamente, né, você levava o documento, era quando, na época, né, que você levava, ele examinava e tal. Quer dizer, tem uma coisa boa, porque você quando você pegar o código de barra, você já está com mais ou menos, né, com a metade do caminho, né? Já está tudo. Mas isso aqui a gente está falando para quem vai fazer tudo sozinho, né? Mas quem tem o serviço de vocês, a dor de cabeça não vai existir, né? Porque vocês vão tomar conta disso aí e vão ajudar, né? Deixa eu só ver. Deixa eu ver aqui, que eu acho que teve uma perguntinha que surgiu aqui que eu achei interessante. Eu acho que foi... bom, tem uns elogios, né? Salvando a Despachante 55, salvando a comunidade brasileira, parabéns.
Deixa eu ver, acho que eu vi alguma coisa interessante. O Manu falou assim: preenchimento do formulário é rocha. Ele usou uma expressão. Quer dizer, porque é É difícil, rocha. né? É difícil porque, por Tá, exemplo, né, o próprio formulário do passaporte, ele é uma certo. página quando você imprime ele. No entanto, são 7 páginas que têm que ser preenchidas para que o sistema transforme toda aquela informação em uma página. Então, assim, é 7 páginas que você tem que preencher com o seu nome, nome dos seus pais, data de nascimento, endereço, todas as informações que o consulado exige. Por isso que a Manu aí falou É, que o formulário é rocha. E realmente os formulários, né? Por mais que quando você vê ele, ok, é um formulário com 4, 5 informações, mas até chegar nele foram 7 páginas na internet que tem que ser preenchidas para que o sistema transforme aquilo ali num entendi. formulário. Então é um ponto Dentre interessante todos também os no serviços, qual processo. o serviço mais requisitado pelos brasileiros? Ainda é o passaporte? Os serviços, sim, o passaporte é o serviço mais requisitado porque o passaporte ele não é um documento que a gente utiliza ele somente para viajar, né? A comunidade brasileira aqui utiliza muito o passaporte como um documento de identificação, né? Tem Só tem o pessoas que só passaporte. têm o passaporte para se identificar. Para inscrever os filhos na escola, Exatamente, precisa sim. do passaporte brasileiro, né? Para abrir uma conta em banco, precisa do passaporte brasileiro. Para fazer uma procuração no consulado, precisa do passaporte brasileiro. Então, o passaporte, né? Então, ele acaba, né, sendo um dos documentos mais procurados pela comunidade, seguidos da procuração, que também é um serviço que as pessoas, né, precisam sempre para resolver uma situação no Brasil, compra É, e venda de imóveis, para fazer um para delegar inventário, poder para né, a alguém, pessoa né, está para resolver precisando, alguma coisa. Isso, entendi. correto. Então, normalmente é compra e venda de imóveis, para fazer também inventário, né? Então, geralmente as pessoas precisam dessas procurações. É um segundo serviço bem solicitado. E aí, em seguida, vem o serviço. E o Uhum, interessante da procuração, Meire, que é uma informação bacana tá. de dividir com a galera aqui, hoje, né, nós fazemos a procuração sem a Nossa, que pessoa maravilha. precisar ir ao consulado. É, Hoje já é possível fazer uma procuração, né, com videoconferência. Então, essas coisas que a tecnologia vem trazendo também que tem ajudado muito a comunidade, porque evitar uma ida no consulado quer dizer que tem muito mais coisas aí por que a trás, pessoa né? É um dia perde, de trabalho que a é. pessoa às vezes perde, né? A despesa de ir Uhum. para o consulado, né? Tem que pagar Aqui estacionamento, que também, aqui em Atlanta. Nova York não é Aqui barato, também, né? você tem que passar Então por tudo evita toda isso, essa dor de verdade. cabeça. E- Exato. Então, procuração é um serviço que hoje pode ser feito, né, É, sem precisar ir ao consulado. Título de eleitor também, que era só feito o pessoalmente, hoje não é título de feito mais no eleitor também é consulado. importante, né? Porque CPF assim, as também, pessoas hoje em dia elas querem, mesmo sim. morando aqui, elas querem participar, né, da eleição. Então tem que estar tudo certinho, né? Com certeza, Meire, o título ele é muito importante, além de você poder, né, participar aí de todo o processo, né, de ser um cidadão brasileiro, Certo. participar das eleições, tem uma informação muito importante que muitas pessoas não têm conhecimento, que se você ficar 3 turnos, tá? O governo considera cada Tá. turno uma eleição. Se você fica 3 turnos sem votar e sem justificar, a Receita Federal Nossa, suspende o seu aí CPF. acabou com tudo, E né? aí Porque impede suspendendo o você CPF, pronto. Aí impede você de Certo. você não pode movimentar Uhum. conta no Brasil, você não pode receber herança, né? Você tem uma série de complicações, justamente para as pessoas que ficam aqui e acaba esquecendo e deixando para Uhum. lá o título de eleitor. E agora vai ser muito importante manter o título de eleitor em dia, justamente porque o Vai dar CPF, né, vai ser o lá. documento único, então ele está relacionado, essa relação com o Excelente título de informação, eleitor. tá? Obrigada, porque talvez a maioria que está aqui, talvez eu não sabia. Então, é importante a gente passar Sim. essa informação. Eu fiquei muito interessada de saber também sobre a carteira consular. Como é que funciona isso? Entendi. A carteira consular é um documento que o Tá, consulado emite para os brasileiros aqui que normalmente usam esse documento, igual a gente falou aqui, né? O passaporte não é só para viajar.
Então, tem muitos brasileiros que usam o passaporte diariamente. Ele vai trabalhar com o passaporte, né? Então, isso aumenta o risco dele isso. perder o documento e muitas pessoas perdem, né? Então, a galera que trabalha na construção, trabalha em qualquer área, ele está andando o dia inteiro porque é o único Claro. documento de identificação dele. Então, a carteira de matrícula consular é uma carteira, né? Uma carteirinha que ela está nos dois idiomas, inglês e português, tem o nome da pessoa, com as informações do endereço e acaba sendo muito útil para a comunidade para evitar essa situação do passaporte, né? Então, a carteira de matrícula consular, ela vem para ajudar a comunidade, né, para ter um segundo documento válido com foto. Inclusive, ele ajuda bastante na renovação do passaporte para as pessoas que Porque perderam o tem, passaporte, por exemplo. porque na Né? Então, com carteira a tem carteira de toda matrícula essa consular, informação importante. E é uma carteira, exato, tem a essa palavra carteira é informação, porque é uma carteira, assim como se fosse uma identidade, um documento fácil de acesso, de você colocar no bolso, colocar na sua wallet, né, na sua carteira mesmo assim. Porque correto. Ela tem o o mesmo tamanho da Drive passaporte License. para você andar, né, trabalha na construção, faz outros serviços, você andar com esse passaporte é meio perigoso, né? Porque de repente você perde ou pode ser roubado também, que é um grande risco, não é? Então, é recomendável, Com então, certeza. para E aí a esse dor de tipo cabeça, né? de cliente, ele fazer, então, a carteira consular. Correto. É importante. E alguns estados, né, eles até exigem, por exemplo, para a pessoa tirar a Drive License, ela apresentar dois documentos válidos com foto. E às vezes a pessoa só Tá. tem o passaporte. Então, às vezes a pessoa quer tirar uma É. Drive License e fala, meu Deus, e Uhum. agora? Eles não vão aceitar um RG, muitas pessoas Não. não têm nem RG aqui, e é um documento que os Uhum. consulados não Somente no emitem, né, Brasil. somente no Brasil. Então, acaba auxiliando nesse caso também de, no caso, fazer uma Drive License. E o consulado brasileiro também, com a carteira de matrícula consular, ele tem as informações, né, do cidadão, porque acontece, né, alguma emergência, o consulado consegue contactar a família. Né? No Japão, por exemplo, todos os brasileiros têm a carteira de matrícula consular. No Japão, todo mundo é registrado Interessante. no consulado. Né? Então, por isso que eles registram isso lá, mas a carteira de matrícula consular, eles fazem o registro, né? Porque a carteira mesmo, ela é só emitida Tá. aqui nos Estados Unidos. Então acontece, né, como, né, a gente Uhum. está aí em algumas situações aqui, infelizmente a gente tem, né, É, terremotos não, tem furacões, tem tem situações aí que risco, colocam as é pessoas, né, verdade. em situações de risco. Então o consulado consegue, com a carteira de matrícula consular, ter as informações ali, porque no processo para emitir o documento, né, tem os contatos de familiares. Então ajuda também o consulado quando acontece alguma coisa ter a facilidade, ter o acesso ali de entrar em contato com a família, né? Então tem esse lado também da Excelente carteira de matrícula informação, tá, consular. pessoal? Pessoal, principalmente o pessoal que mora aqui, né, que tem esse negócio de levar o passaporte, então já procura lá a despachante 55 já resolve isso aí, tá? Já fica na checklist, né? Já Com passa. certeza. E é importante, eu acho até que você já falou, né, sobre manter o título de eleitor em dia, né? Porque vai ter essa Sim, nova informação que você falou com relação ao CPF. sim. O título de eleitor, né? Como eu disse, uma coisa interessante do título, Meire, é o seguinte: quando a gente transfere o título do Brasil aqui para os Uhum. Estados Unidos, nós votamos somente para presidente. Então, quando a pessoa está aqui nos Estados Unidos e o título dela está registrado no Brasil, ela tem que ter a preocupação de, nas eleições Sim. municipais, né, para prefeito, vereador, ter que justificar, porque ela não vai lá no Brasil votar. Né? Então, as pessoas deixam o título irregular justamente porque cadastra, não, vou fazer o título lá no Brasil. Beleza, mas não se esqueça que cada dois anos você tem que regularizar, você tem que justificar as eleições municipais. E para nós que temos o título aqui no consulado, registrado nos Estados Unidos, a gente não tem essa preocupação porque a gente só Só vota volta para para presidente a presidente, é cada 4 anos. verdade. Então, exato. Então, você está vendo como que é fácil, assim, no sentido de você manter o título de eleitor em dia, porque a cada 4 anos, se você não conseguiu votar, É. muitas vezes a pessoa está trabalhando, Uhum.
né, não conseguiu votar, ela tem 60 dias após Justificar, as eleições para exatamente. justificar, porque essa é uma informação muito. Porque tem algumas pessoas que chegam para a gente e falam: Arley, como é que eu faço para justificar o meu voto? Agora não tem mais jeito de ficar voto. Passou Acabou a 60 justificativa. dias, acabou a justificativa. Agora você tem que regularizar o título, pagar a multa, Essa multa é fazer todo muito o alta, assim, processo para o valor em colocar o dólar, né? título. Não, o valor é em uma média aí de 3,50, Ah, tá. Mas 3,51, só, acredito, né? Se for só só... a última eleição. No entanto, tem a barreira porque só paga no Eita! Banco do Brasil. Aqui não tem Atlanta, Então, tá? olha, Então a se pessoa a pessoa não paga no consulado, já tem uma dificuldade, tem que né? encontrar um amigo no Brasil, que tem conta no Brasil. Às vezes as pessoas têm até conta no Brasil, morando Entendi. aqui, mas não no Banco do Brasil. Então é uma barreira também para Então regularizar o é título, melhor porque a multa é só paga lá no Banco do manter, Brasil, não tem é nenhum outro melhor banco que mesmo aceita. manter esse título de eleitor em dia, né? Vai lá, dá seu voto, porque você também está sendo cidadão. Se Correto. você acontecer alguma coisa não puder, justifica entre esses 60 dias e tá tudo resolvido, né, gente? Vamos fazer tudo certinho. Vocês também fazem transferência de dinheiro, autorização de viagem? Quais são os outros serviços assim que a Despachante 55 oferece à comunidade brasileira? Sim, sim. A gente, né, todos os serviços que são relacionados ao consulado, né, que são os principais, né, passaporte, procurações, Ah, registro de é nascimento e outra coisa casamento, também. que são os serviços de casamento. Uhum. Eu vou falar algumas coisas aqui bem interessantes sobre o registro de casamento. Né, a criança nasceu aqui, bom, quero que o meu filho também seja brasileiro, fazer o registro de nascimento, atestado de vida, né? Então, esses são os principais serviços que a gente oferece para a comunidade, todos os Tá. serviços estão relacionados ali ao consulado. E também tradução de documentos, né? Porque a gente trabalha com essa outra parte de apostilamento, né? Para Vamos quem não explicar sabe aqui o para que o é pessoal. apostilamento, galera, apostilamento é a certificação que é dada no documento americano para ele ter validade no Brasil. O Arlen, mas peraí, da onde que surgiu esse apostilamento, né? O apostilamento, ele surgiu porque o Brasil, em Uhum. 2016, ele entrou num tratado que chama Tratado de Haia. Então, esse tratado, o que ele fala? Hoje ele deve ter uma média aí, se eu não estiver enganado, entre 118 a 120 países Dentro que estão disso. dentro desse Tratado de Haia. Mas no nosso universo, né, Brasil e Estados Unidos, os dois países estão no Tratado de Haia. O que o Tratado de Haia fala? Um documento emitido nos Estados Unidos, ele tem validade no Brasil e vice-versa. Então, antes do Brasil entrar no Tratado de Haia, que foi em 2016, agosto de 2016, todas as certificações de documentos americanos passavam pelo consulado no processo de legalização. Então, você tinha que pegar uma Uhum. certidão de casamento para um brasileiro que está no Brasil. Ele vai divorciar lá no Brasil. Então, quem que falava que esse documento é verdadeiro? O consulado que Para dava o selo ali para certo. certificar aquele documento. Veio o Tratado de Haia e fala, não, o consulado saiu da jogada, o consulado hoje ele não tem poder de legalizar nenhum documento americano, e quem dá essa certificação é o Departamento de Estado onde o documento foi Entendi. emitido. Né? Então, nós estamos falando aí de Tá. Atlanta, aqui de Nova York, né? Se foi emitido aqui em Nova York, o Departamento de Estado de Nova York. Então, só para trazer esse entendimento aí de como que é feito, né, esse processo do apostilamento, que é um serviço que a gente faz também com muita frequência, porque são vários cenários, né? Algum deles, estudantes. A pessoa veio para cá, fez high school aqui, voltou para o Brasil e quer continuar a estudar, né? Quem que vai falar para a escola lá que aquele histórico Exatamente. escolar, que aquele diploma é Uhum. verdadeiro? Tem que estar com apostilamento. Né? A pessoa faleceu aqui, vai fazer um processo de inventário. A gente trabalha muito com os advogados no Brasil, né? Que trabalham com essa parte de Tá. civil, né? A pessoa casou aqui nos Estados Unidos e agora quer fazer o divórcio lá no Brasil. Então vai precisar da certidão de casamento aqui certificada, apostilada para o advogado da sequência Entendi. lá no Brasil. Então o apostilamento ele desses documentos e também para as pessoas que estão no processo de cidadania italiana, que tem que fazer o FBI Background Check, que tem que estar apostilado também, traduzido e apostilado. Então, esse universo, né, de certificação de documentos americanos, que é certidões, né, de nascimento, casamento, óbito,
documentos escolares, Uhum. FBI Background Check, a gente também Porque vem aqui tem ajudando muitos, as pessoas que teve um vínculo aqui aqui com os Estados Unidos, né? hoje eu vejo, por exemplo, que hoje, às vezes, até para você comprar um imóvel aqui nos Estados Unidos, você precisa dessa informação do FBI, né? Para saber de onde que vem essa pessoa e tudo, né? Passa por todo essa pesquisa toda. Então, quer dizer que não é só não é só o título, não é só passaporte, é muito serviço, né? Muita coisa, né? E tem. E É assim, a muita coisa que a gente, gente. nós brasileiros, eu acho que tá inserido na nossa cultura. A gente tem muito, não sei se você concorda comigo, a gente tem muito assim de esperar, né, acontecer para poder resolver. Coisa que eu acho que o americano é um pouco diferente, né? Eles já começam a preparar bem antes. Então fica aquela correria, né? De você, eu tenho que resolver isso e tem que seguir todo esse procedimento, né? Se eu tenho um imóvel no Brasil, como que eu vou fazer Sim, para vender esse imóvel lá no Brasil se eu estou aqui nos Estados Unidos? E nem todo mundo pode, né? Sair e ir lá no Brasil resolver. E às vezes chega lá no Brasil, não é uma coisa que se resolve em um dia. Então, é aí onde vocês entram com toda essa assistência de serviço e dá essa. sim. Eu costumo dizer, Meire, que a melhor hora para a gente arrumar o telhado é quando não está Exatamente, chovendo, né? gostei. Então, a pessoa está com uma situação. Se ela tem um tempo, já é um fator que já dá um estresse. Porque eu vou viajar, ai meu Deus, meu passaporte está vencido, ai meu Deus, então entrou o fator tempo, né? A pessoa está ali, ela vai ter que resolver isso com esse estresse de tempo e muitas vezes o tempo não dá, né? Enviar uma procuração para o Brasil, você É. não resolve isso em uma semana, né? Então é bom, e justamente, né, como a gente falou no início aqui do canal Janela 1, é justamente entendendo, né, a nossa cultura, o nosso jeitão brasileiro de ser, é trazer um pouco da educação, né? Trazer esse alerta para a pessoa, para que ela fale, não, é mesmo, hein? Deixa eu ver se meu passaporte vai vencer. Não, meu título, não, é mesmo. Para que a gente consiga trazer essa informação para ela consertar o telhado na hora que não está chovendo, porque é tão bom você ter que resolver um problema sem ter o estresse de tempo, sem ninguém estar te cobrando, né? Principalmente as pessoas que processam de inventário, por exemplo. Lá no Brasil, que tem um tempo, se a pessoa passar, tem que pagar a multa, Uhum. é um estresse tremendo, né? Então é importante a gente vir com essas informações para ir educando, né, a comunidade da importância de estar com os documentos em dia, porque quando a situação aparece, aí É. você vai ter que resolver, né? Então é bem nesse Vamos, sentido mesmo. vamos falar um pouquinho aqui com relação a essa questão do casamento, da mudança de nome, porque eu sei que é todo uma burocracia, né? Uma coisa que tem que. Como é que é assim? Como é Sim, que vocês sim, trabalham com esse tipo com esse tipo de cliente, né? Que chega para resolver o casamento ou divorciou aqui, sim, vale no Brasil, como é que é? Essas são uma das perguntas que as pessoas sim, mais fazem. sim. Essa é uma questão interessante, Meire, porque aí está uma situação que a gente não se trata somente com o governo brasileiro. Aí, se a burocracia de um já é uma coisa, então quando junta dois países e a certidão de Tá. casamento, ela entra nesse cenário, né? Porque a pessoa casou aqui nos Estados Unidos. Sim. Principalmente as mulheres mudam de nome, né? Aí faz o green card com o nome de casada e tá com o Uhum. passaporte com o nome de solteira. Aí viaja para o Brasil, é aquela dor de cabeça na hora de voltar, porque, nossa senhora, agora, né, documentalmente são duas Exatamente. pessoas diferentes, né? Então você tem que ficar levando Uhum. outros documentos para comprovar. Pode ir fazer? Pode, mas esse é Tá. um ponto da certidão de casamento. E aí tem outro ponto, né? A pessoa vai lá, ela consegue resolver isso como? Registrando o casamento dela americano, né? Porque quando a pessoa Uhum. casa nos Estados Unidos, Meire, o estado civil dela Uhum. é casada, né? Não é assim, eu sou solteira no Brasil, casada nos É Estados Unidos. Não. casada, Seu é. estado civil é casada. E aí você tem que Que você comunicar ao governo casou. brasileiro Uhum. a sua Uhum. mudança, o seu atual, né, estado civil. Então, por isso que tem o processo de fazer o registro junto ao consulado brasileiro, ou a gente também faz o processo diretamente no cartório, sem a pessoa precisar ir ao consulado. Mas ela vai precisar da certidão de casamento brasileira, né, para emitir o passaporte, depois troca o nome no título, o nome no CPF, quando tiver a oportunidade de ir no Brasil,
troca o RG, carteira de motorista. Então, esse é um cenário aí. E para fazer o registro do casamento, né, tem que ter a documentação, tem que ter certidão de nascimento brasileira emitida há menos de 6 meses. E acontece muitas situações, a mais comum delas é a pessoa querer registrar o segundo casamento no consulado brasileiro, né? Que aí já complica um pouquinho mais. Aí vou trazer essa informação aqui para a turma que estiver nessa situação aí, entender isso um pouquinho melhor. Quando você casa nos Estados Unidos e separa, e você casa novamente, você, para registrar o segundo casamento, você tem que comunicar ao governo brasileiro o seu divórcio aqui. Então, primeiro tem que fazer o processo de divórcio lá no Brasil, pegar esse divórcio americano, comunicar ao governo brasileiro para que o governo emita a certidão de casamento com a averbação do divórcio do primeiro casamento para registrar o segundo casamento, tá? Aí fala assim, Arlen, mas eu não vou fazer esse trem, não. Eu não registrei o primeiro casamento, eu não vou falar que eu casei a primeira vez, não. Não tem como fazer isso. Por quê? Porque a certidão de casamento americana, o consulado exige, aqui em Nova York, dar-se o nome de long form, que é a certidão que consta o número de casamentos que você teve. Então, se é o primeiro casamento, vai estar lá 1. Se for o segundo, aí o consulado vai ver a certidão, vai falar, opa, você já casou uma vez, cadê a sua averbação do divórcio do primeiro casamento? Então, por isso que tem isso, porque as pessoas confundem por não ter comunicado o primeiro casamento e divorciou, acreditam que podem fazer o registro sem passar por esse processo, né? Então, o registro do casamento... É uma informação muito interessante. Eu gostei porque você explicou claramente. E com certeza, se você vai lá no site lá do consulado, esses mínimos detalhes que você explicou aqui agora, com certeza não existem. Então, essa pessoa já ia... É os pingos no i que a gente estava falando, você falou, né, no início. Então, a pessoa já ia ficar, né, num círculo sem saber para onde correr. Eu achei muito interessante. E essa mudança que vai acontecer no mês de outubro, assim, com relação ao visto, né? Como é que vai ser isso aí para a comunidade brasileira? Tem duas mudanças muito importantes acontecendo nesse momento, né? Uma delas é o governo brasileiro, agora a partir do dia 1º de outubro, ele passa a exigir o visto para o cidadão desse ano, 1º de outubro agora de 2023, ele passa a exigir o visto para o cidadão americano entrar no Brasil. Então, o que acontece atualmente? Os brasileiros se beneficiam de ir para o Brasil com passaporte americano válido e o brasileiro vencido, né? Então, sai daqui dos Estados Unidos, apresenta o passaporte americano, na hora de passar na Polícia Federal, apresenta o brasileiro vencido, não tem problema e entra no Brasil como um cidadão de dupla nacionalidade, né? Mas entra com o cidadão brasileiro. E agora, com essa mudança, que o governo volta a exigir o visto, o grande engano que as pessoas cometem é querer tirar o visto no passaporte americano, que não pode, o consulado vai negar. Por quê? Porque o brasileiro não pode pedir visto para entrar no seu próprio país, né? Então, o que a gente vem alertando a comunidade é assim, renovem o seu passaporte brasileiro, porque a partir do dia 1º de outubro, se você for fazer o check-in lá na companhia aérea e apresentar o seu passaporte brasileiro vencido, você não embarca, porque você não vai ter o visto brasileiro no passaporte americano, a companhia aérea vai falar, não, mas seu passaporte está vencido, você não embarca. Então é muito importante agora as pessoas que estavam e que estão, né, que podem viajar até o dia 30 de setembro de 2023 para o Brasil com o passaporte. Né, até, sim. Mas mesmo assim... até mas o dia aí 30 de setembro. Tá, entendi. Passou o dia 1º. E acontece muito, né? A gente pensa que não acontece com muita gente, mas acontece. Eu conheço amigos que chegou no aeroporto e foi ver e o passaporte estava vencido. A pessoa guarda o passaporte e não fica toda hora olhando, né? Assim. Então, é bom ficar atento para isso aí, tá, pessoal? Uma informação nova, né? Porque antes era exigido o visto de americano, depois foi retirado e agora vai exigir novamente. Então, é uma comunhão dos dois países, né? Correto. Entre os dois.
exato. Então, o governo americano exige o visto para o brasileiro, então agora o governo brasileiro entendeu que, ok, vamos usar a lei da reciprocidade aí e exigir o visto do americano também. E aí entra nessa situação, né? Porque a pessoa esquece disso, às vezes já viajou para o Brasil várias vezes com o E o passaporte brasileiro americano válido vencido, e tô o entendendo. brasileiro vencido, e chega na hora lá e dá esse problema. E aí, Meire, tem uma outra informação muito importante que a gente recebe Uhum, aqui várias pessoas, realmente, assim, a eu palavra é acredito. desespero, tá? Por quê? Vai para o Brasil com o menor de idade, com passaporte americano válido e o Nossa, brasileiro vencido. Na hora de sair do Brasil, o governo brasileiro ele exige autorização de viagem para o tá. menor sair do Brasil. Então, a pessoa acreditando que está indo com passaporte americano, não E vai ter problemas em retornar. sair do Brasil. Então, a gente tem clientes que ligam aqui desesperados. Por quê? Porque vai ter que ficar lá no Brasil, porque Um o dos. pai, um É, dos pais está aqui, então fazer todo o processo. Se o pai for americano, muitas vezes o consulado ele não pode assinar nada, vai ter que fazer um entendi. processo de apostilamento Uhum. nessa autorização de viagem. E aí é um sofrimento, porque a criança vai perder E aula, né? Vai o ano ter aí escolar, eu que um trabalho com problema escola, né? Eu para a sei que o criança ano perder aula. escolar americano é totalmente diferente do ano escolar do Brasil. Então, quer dizer, a criança já vai ficar fora, né, Sim, desse período. exato. E fora o desespero que dá, né? Tanto para o pai se está aqui ou se está lá. Dá, porque aí E é agora, como está chegando o período de exatamente. férias, esse mês de, nós já estamos no final de março, início de abril, as pessoas já começam a organizar as viagens para nós aqui o verão, né? Começa a viajar junho, julho, né? E geralmente tem muita gente indo para o Brasil, levando os Correto. filhos e tal. Então é bom o pessoal correr agora para já resolver isso aí, né? Com relação a pegar essa Já resolver, autorização. já renovar o passaporte, porque uma das coisas que a gente não Tá, falou aqui, eu acho que é importante trazer para a turma aqui, é a questão do tá certo. prazo da renovação do Importante. passaporte. O prazo para renovação do passaporte, ele pode chegar até 3 meses. Nossa, Wally, 3 meses? Por quê? Porque, por exemplo, a grande maioria dos consulados exigem que a autorização de viagem seja apostilada. Então, tem que fazer todo o processo de apostilamento junto ao Departamento de Estado para apostilar o documento, que em média Tá. demora pelo menos um mês. Depois fazer todo o processo que eu te falei lá no e-consular, enviar para o Para fazer o consulado upload aprovar, dos e a grande documentos, né? Toda maioria dos aquela consulados, burocracia. dos Entendi. documentos para fazer, e a grande maioria dos consulados, Meire, só renovam o passaporte através dos correios. Alguns consulados agora estão abrindo a opção de fazer pessoalmente, mas a grande maioria é Certo. somente através dos correios. Então, envia toda a documentação através dos correios, espera, né? Porque é a fila, né? O consulado chegou, o passaporte ele põe na fila, então alguns consulados demoram até 3 a 4 semanas para chegar a Uhum. sua hora de renovar e pode chegar até 3 meses, né? Na Flórida, menor de idade é bem comum demorar aí Então, os pelo pais menos têm que três mandar meses para renovar o bastante passaporte. antecedência, né? Se Ah, for uai, pretendendo viajar. sim, porque é esse passo aí para fazer, né, essa certificação que o consulado exige, né, em alguns consulados, o apostilamento, e depois enviar tudo através dos correios, né? Algumas pessoas ficam receosas também. Nossa senhora, eu vou mandar todos os Tem documentos pelo que mandar. correio? É, tem que mandar tudo original. Não Uhum. adianta mandar só as cópias, porque o consulado não aceita, né? Então, até o presente momento, né, a renovação do passaporte. Maior de idade pode chegar aí, às vezes, 3 a 4 semanas, num bom cenário, né? Porque, como eu te disse, tem situações. Às vezes a pessoa não tem um documento militar. Então, o documento militar é um serviço que ela tem que ir presencialmente. Alguns consulados têm que ir lá, fazer o documento militar, voltar para casa para depois iniciar o processo do passaporte. Alguns conseguem fazer os dois serviços no mesmo dia. Então, depende muito da situação, né? Renovação do título de eleitor, por exemplo. A maioria dos consulados exigem o título de eleitor em dia. Se o seu não está em dia, se o seu tiver cancelado, né? Você está aí Ah, 5 anos, 10 anos sem votar, pode levar até 4 semanas para regularizar o seu uhum. título primeiro, para depois iniciar o processo da renovação do passaporte, né? Então,
No melhor cenário, um mês, e no pior cenário aí, pode levar 4 3 até meses, né? 4 meses para renovar o Com passaporte. relação a Sim, sim. estudantes, por exemplo, que vêm de intercâmbio aqui nos Estados Unidos, assim, eles precisam também dessa Sim. parte de revalidação de documento, de ganhar de curricular alguma coisa, precisa disso? Os estudantes que estão, né, aqui e pretendem Certo. retornar ao Brasil e continuar os estudos lá, têm que fazer o processo do apostilamento antes de retornar para o Brasil, né? Porque acontece, muita pessoa, né, toda feliz, pega o histórico, o diploma, vai para o Brasil, chega lá, nossa, as aulas vão começar, volta aqui, Certo. manda os documentos, aí tem que emitir tudo de novo, porque a pessoa não consegue fazer a matrícula lá no Brasil. Então é importante, se você está assistindo a nossa live aqui e está estudando, fique atento aí para você, assim que finalizar, né? O meu Não, sobrinho mesmo está agora, né? formando Daqui a agora, 2 mês que meses, vem, muita gente vai se em formar, Tampa. né? Vão ter a formatura de Exato, universidade, de high school, né? E tem gente que vem, estuda aqui 2, 3 correto. anos, volta para o Brasil, né? Assim, é muito comum isso, né? E aí, sim, e aí precisa fazer o apostilamento para chegar no Brasil e estar com tudo certinho, e a gente consegue ajudar, independente de qual Ah, estado isso que é a pessoa esteja, a uma, gente consegue uma, fazer o apostilamento aí uma nos coisa que eu ia te 50 estados perguntar, por exemplo, americanos. vocês estão baseados em Nova York, mas, por exemplo, se eu estiver aqui em Sim, Atlanta ou estiver na Flórida, em qualquer outro lugar dos Estados Unidos, se entra em contato com vocês, vocês também conseguem resolver esses, vamos dizer, né, essas questões todas, assim, no geral? Maravilha. correto. Correto, a gente consegue resolver, porque aí é tudo, né, como o processo hoje está sendo feito, essa primeira parte, né, toda online, a gente prepara tudo e deixa tudo pronto e envia para a pessoa em casa todos os envelopes, tudo que ela tem. A única coisa que ela tem que fazer é colocar os documentos originais, né, nos envelopes que a gente já prepara, com o número do rastreamento, e aí a gente acompanha o processo até a pessoa receber o documento em casa, né? Então, dá para ajudar as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão, né, na outra costa, lá Isso, na em outros, Califórnia, Oregon, são 50 Atlanta, estados, né? né? E a comunidade Independente aí. brasileira, Correto. Raleigh, já está de um jeito que a gente não diz mais assim, olha, em tal estado não tem brasileiro, né? Porque só tá geral, né? De uma certa geral. Eu estou amando as informações, eu aprendi muito aqui com você. Eu acredito que o pessoal que está nos assistindo, gente, se Bacana. vocês não tiveram tempo de anotar, assista a live novamente. Ou então espera que daqui a poucos dias eu vou fazer a edição, vai estar lá no meu canal do YouTube, Made na Web, e eu passo também para Despachante 51 também para divulgar, tá bom? Vamos ver se tem mais alguém aqui Bacana. querendo fazer algum tipo de pergunta. Eu também achei muito interessante, porque vocês também fazem essa parte de imóveis no Brasil. Às vezes você está aqui nos Estados Unidos, você quer comprar um imóvel lá no Brasil, então você precisa toda aquela documentação, né? Tudo. Vocês dão essa assistência também, a Despachante 55? Eu estou aqui nos Estados Unidos, resolvo Sim, sim. investir o meu dinheiro, comprar um imóvel, comprar uma casa, uma chácara, seja lá o que for, e aí, às vezes, a pessoa não tem tempo de ir lá Sim, resolver, né? Tá com dinheiro e quer alguém, então como é que vocês fazem esse trabalho? A Despachante faz. correto, Meire. Essa pergunta é muito boa, porque realmente cada dia que vai passando, a gente vai entendendo mais, né, aonde que a comunidade está precisando de apoio em Verdade. algumas situações. E essa aí estava chegando para a gente com muita frequência, né? Nossa, eu quero comprar um imóvel no Brasil, como que eu faço? Então, nós buscamos um Tá. parceiro, que é a MySide, e nós fizemos aí, amanhã, inclusive, Eu convido vou vocês para assistir. Vocês vão participar fazer da uma live que live nós vamos amanhã, não fazer. é? Eu vou Sim, assistir. a gente pegou, né, todo o processo da compra do imóvel, desde decidir qual imóvel comprar, se é comprar alugar, até o último momento que a gente está chegando agora, onde a gente vai falar um pouco de como fazer a Tá, declaração desse imóvel no Brasil. Mas nós já falamos de como enviar o dinheiro para o Brasil, né? A tá. pessoa vai comprar um imóvel de R$ 500 mil no Uhum, Brasil. Não, ela tem que mandar 100 mil tá. dólares, como que ela envia, né? Então a gente tem um parceiro também que cuida disso para entender. Então a gente Uhum. trouxe aí, né, toda essa jornada, né? Amanhã tem a live e a próxima live vai fechar essa Muito jornada, né, interessante. da compra de um imóvel no Brasil.
Então, no nosso canal do YouTube, lá estão todas essas lives. E amanhã vai ser mais um tema, né? Comprei o imóvel aí, como que eu vou declarar esse imóvel? Então, a gente vai trazer os especialistas aqui para trazer todos os conhecimentos, todas as informações que a pessoa precisa saber para entender também, né, que isso vai fazer parte aí dela adquirir esse imóvel. Então, a gente vai trazer isso. Então, nessa parte de adquirir imóveis, a gente tem esse parceiro aí, que é a E vocês MySide, estão trabalhando que está juntos para dar toda, ajudando a para dar toda essa comunidade aqui. assistência, né? Correto. Gente, olha, Exatamente. eu amei a nossa live. Eu falei para você, né? Eu falei para você, vai ser sensacional e está sendo. Então, eu gostaria imensamente de te agradecer. Maravilha. E eu acho que em maio eu estou indo para Nova York, então eu vou lá fazer uma visita para vocês para tomar um café. Tá bom? A gente tomar um cafezinho demais. e conversar. Com certeza. Então, você gostaria de dizer mais alguma coisa com relação ao serviço de vocês, algo que você gostaria de divulgar? Aproveite esse momento agora, que para a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos e também as pessoas que estão nos assistindo no Brasil e em outras partes aí do mundo. Então, tem alguma coisa mais Bacana que demais. você gostaria de divulgar? Vocês trabalham durante a semana, né? O escritório funciona online, então as pessoas podem entrar em contato. Sim. Sim, sim. A gente está praticamente em todas as plataformas aí, né? Instagram, Facebook, YouTube. Encontra a gente facilmente aí na internet, tem o nosso site também. E o que eu costumo gostaria de... A divulgação da live eu passo também. Bacana. Falar, né, para quem está assistindo a live aqui, que na verdade eu considero assim, né, eu gosto de dizer que a gente tem duas vidas, né, a gente tem a nossa vida física, né, como um ser humano, mas a gente também tem a nossa vida civil. Então é muito importante a gente cuidar da nossa vida civil, né, a gente que cai num cenário onde a gente tem que lidar com burocracia de dois países, então é muito importante a gente estar com o documento brasileiro em dia. Pô, aparece uma emergência no Brasil, a pessoa não está com passaporte para viajar, é terrível, né? Foi então, bom você falar. Vamos aqui aproveitar esse finalzinho de tempo, que eu lembrei de uma questão muito importante. Sim. Que alguém até me perguntou. É sobre esse passaporte de emergência. É o que você tocou agora no assunto. Sim, sim. O passaporte de emergência ele é interessante porque é o seguinte, o consulado brasileiro, né, não se emite um passaporte de emergência. Né? A situação é de emergência. Então, no meu entendimento, né, no seu entendimento, se você comprou uma passagem para o Brasil para viajar na semana que vem, você notou seu passaporte, para a gente é uma emergência, mas o consulado não considera isso como emergência, não. O que é emergência para o consulado? Questão de saúde, né? A pessoa está com um familiar hospitalizado, e tem que provar para que o consulado trate a sua situação como emergência e que você resolva em vez de 3 meses, como a gente falou. Então, assim, tem situações que o consulado considera como emergência. Você vai fazer uma entrevista na imigração, você recebeu a carta agora e a entrevista daqui uma semana. O consulado considera isso como uma emergência. Né? Mas compra de passagem aérea não é emergência. Pessoa faleceu no Brasil, né? Teve uma emergência. Tem que ter o atestado de óbito, tem que ter algo que comprove aquela emergência. E aí o consulado emite o passaporte. Né? Não é necessariamente um passaporte específico de emergência. E alguns consulados emitem um documento que chama ARB, que é Autorização de Retorno ao Brasil. Você consegue embarcar com esse documento, mas você tem que renovar seu passaporte lá no Brasil. Então, às vezes, a emergência é tão grande que você fala, me dá isso aqui que eu estou indo. É um documento que tem a sua foto, mas é um papelzinho verde que lá na companhia aérea aceita esse documento, chama ARB, para você, e o consulado também avalia isso para emitir o documento. Né? Então, são 2 documentos aí que são emitidos pelo consulado, o passaporte de emergência, mas né, você comprovando a emergência que o consulado aceita, e a ARB também, dependendo da situação, se a pessoa não tiver documento nenhum para renovar o passaporte, o consulado consegue emitir essa autorização de retorno ao Brasil para o Brasil, tá? Se for para outro país, não vale. A pessoa tem que estar indo para o Brasil. Então, ela consegue, né, esse documento para viajar e aí resolve a situação do
Nossa, passaporte no Brasil, maravilha. né? É Fechou com muita muita. informação, né, A Meire? gente vai ter que fazer outra live, porque é muita coisa. Mas olha, Tem que fazer outra. Vamos falar outra, vamos fazer a todo outra o para a gente falar só CPF, do porque só isso CPF, aí já dessa dá mudança assunto, né? toda que Como está diz lá no Ceará, já acontecendo. dá assunto para manga, né? Olha, Exato. eu amei conversar com você, muito simpático, muito informativo. E o que me deixa mais feliz é saber que você está fazendo um trabalho para ajudar a nossa comunidade brasileira, porque só quem mora aqui, gente, é que sabe o quantos desafios que a gente tem que passar. Porque no Brasil a gente vai lá dar aquele jeitinho, né? Fala português, mas aqui a gente tem Sim, que sim. cumprir de uma certa forma, ter um respeito, né, às leis do país e fazer tudo muito corretamente para poder valer a nossa possibilidade de morar nesse país. Então, eu te agradeço, Com muito carinho para certeza. você, para a sua Foi um equipe, que eu sei que é prazer. uma equipe maravilhosa. E, gente, eu vou deixar aqui todas as Sim. informações, depois eu faço a edição da live, que segue lá para o meu canal no YouTube. Se você ainda não me acompanha, vá lá, Meire na Web, canal do YouTube, e aí eu fico muito feliz. Uma boa noite para você, tudo de bom. E tá combinado, tá? A gente vai tomar um café lá em Nova York e trazer mais assuntos aqui, tá bom? Obrigada. Show de Tá? Uma bola. boa Vamos sim. noite. Um Vai prazer. ser um prazer. Um Boa abraço. noite. Boa noite. Tchau.